hoje vieram prestigiar, né, o primeiro congresso, a inauguração do podcast. É muita coisa acontecendo essa semana, é muita coisa acontecendo hoje. Como dizia o Galvão Bueno, haja coração. Boa tarde. Então, pessoal, a gente está aqui agora com a secretária de saúde de Ariquemes, né, Lorena, e o Gabriel, que é o secretário, eu esqueci a nomenclatura, me perdoa. Coadjunto, isso. Sejam bem-vindos, tá? E a primeira pergunta é para os dois. Qual a expectativa de vocês para um evento desse porte pela primeira vez aqui dentro de Ariquemes? Muito boa tarde, Renato. Primeiramente, parabenizar pelo evento, né? Eu estou encantada aqui, é o primeiro congresso aqui da nossa região e eu tenho certeza que vai ser o primeiro de muitos, né? Então, parabenizar você, o SAMU regional, né? Vale do Jamari, toda a equipe por esse evento que eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso. Eu acredito que não só aqui em Ariquemes, mas todo o Vale do Jamari, a gente espera que a rede de urgência ela seja cada vez mais fortalecida, né? Que é o nosso objetivo principal, fortalecer a rede de urgência não só aqui dentro do Vale, mas em todo o estado de Rondônia. A gente vem há algum tempo já caminhando nesse projeto, principalmente do SAMU, né? Em todas as regiões de saúde, né? O SAMU, há pouquíssimo tempo atrás, só existia em Ariquemes, alguns 3 municípios, Porto Velho, regional mesmo era só Ariquemes e Porto Velho, e hoje a gente consegue ver essa realidade se alastrando no estado todo, né? E isso é muito bom porque a gente qualifica os profissionais, a gente não só presta uma assistência, né, mais coberta, vamos dizer assim, no nosso estado, mas uma assistência de qualidade. Nós sabemos que o SAMU ele tem aí, por mérito deles, de estarem sempre renovando, sempre se qualificando, e isso daí quem ganha é a população, que recebe um atendimento de qualidade, que recebe um atendimento digno. Eu falo não só como secretária, né, atualmente até de licença maternidade, mas eu não podia deixar de vir aqui prestigiar esse evento. O Gabriel está como secretário interino, mas eu falo não só como gestão, eu falo como moradora de Ariquemes, né, há mais de 12 anos morando em Ariquemes e hoje com filho aqui em Ariquemes. Então, assim, que nunca aconteça, mas que se caso acontecer de eu ou a minha família precisar de um atendimento, que ele seja feito com qualidade, que ele seja feito em tempo hábil, para que a gente consiga salvar vidas, que é o nosso objetivo principal. Sim. Na verdade, o Marconi, quando ele trouxe essa proposta, eu fiquei até animado, né? Eu falei, nossa, que legal, que interessante, porque falta muito disso no nosso estado. Na verdade, é uma carência que precisa ser ocupada, precisa ser, né, tratada com a devida atenção, porque, de fato, o que vai fazer melhorar o serviço de saúde pública é a qualificação profissional. Isso não há dúvidas. E a Lorena, né, desde a época, a Lorena já é secretária há um bom tempo, teve uma saída um pequeno período, mas retornou. Mas durante a presidência do COSEMES, né, que é o Conselho de Secretarias do Estado de Rondônia, a Lorena, na verdade, foi precursora de disseminar o SAMU em todo o estado de Rondônia. E esse é um trabalho que começou lá com ela, tem se consolidado, né? A gente recebe colegas de outras regiões perguntando, tirando dúvidas sobre como funciona o SAMU. E esse tipo de evento, esse congresso, serve para, além de qualificar, mostrar o serviço, porque muitas vezes a população nem entende o trabalho e o papel que é o que o SAMU faz. Sim. Liga, né? Porque no desespero é o primeiro número que vem à cabeça, por causa da disseminação mesmo cultural. Mas não entende até onde vai, o que é, como é feito. É um trabalho muito diferente dos demais, porque é um atendimento, de fato, de pronto atendimento ali naquele momento. As intempéries do dia a dia a gente não consegue controlar, então o cara entra debaixo de um caminhão às vezes que está em chuva e não tem o que fazer, ele tem que fazer isso para poder tentar salvar uma vida. Então é o que a Lorena falou, esse evento é um evento muito importante, porque eu também sou residente de Ariquemes, na verdade eu sou ariquemense de fato, eu nasci aqui no município e essa é uma frase que eu sempre falo, eu nasci em Ariquemes, eu sou de Ariquemes, eu quero ver a minha cidade crescer e qualificar o serviço é essencial, porque eu posso precisar, meu filho, minha mãe, meu pai, meu avô, todo mundo pode precisar um momento e a gente está aqui justamente para dar condição e uma dessas condições é o congresso que a gente está aqui realizando hoje. Sim.
eu quero aproveitar o momento e agradecer, acho que em nome das cidades vizinhas do Vale do Jamari. Por quê? Porque nós tivemos, eu fui coordenador do SAMU de Alto Paraíso por 1 ano e hoje eu estou na coordenação do NEP do SAMU de Cujubim. E o Marconi, quando a gente solicita, ele vai. E para ele ir, vocês liberam. Então, se hoje a gente tem bases descentralizadas no Vale do Jamari, a gratidão a vocês por liberar, por incentivar, porque geralmente tem aquela coisa assim, não, eu vou segurar, porque vou pagar para o cara sair da cidade, trabalhar em outro município. Então a parceria, quando a gente fala de parceria, não é só SAMU de Ariquemes, até porque não tem um SAMU de Cujubim, é uma base descentralizada, a central é Ariquemes, certo? Só que para acontecer isso, a gente contou com o aval da Secretaria de Saúde de Ariquemes, da gestão de Ariquemes. Então, assim, em nome dos coordenadores, acho que eu ouso a agradecer até em nome dos outros secretários também, tá? Muito obrigado de coração por essa parceria. E como eu disse pro vice André, eu, pessoa física, me coloco à disposição para esse tipo de evento, esse tipo de parceria, de estar aqui dando palestra, levando alguma parcela do pouco que eu sei, tá? Sempre que preciso for, coloco à disposição também a equipe do SAMU de Cujubim, que é onde eu estou conseguindo representar a galera. E, falando agora de suporte de urgência e emergência, quais são as dificuldades hoje vistas como polo receptor das urgências do Vale do Jamari? Porque eu já trabalhei no Hospital Municipal de Alto Paraíso, no SAMU de Alto Paraíso, moro em Alto Paraíso, minha família está lá. E a gente sempre está regulando o paciente. E a gente sabe que não é só um município, são vários. Quais são os principais desafios para essa demanda ser suprida? Olha, sem sombra de dúvidas, é o desafio financeiro orçamentário. Nós hoje vivemos, infelizmente, uma realidade de subfinanciamento dos serviços públicos de saúde. Então, assim, por mais que o SAMU é um serviço financiado pelo Ministério da Saúde, ele custa muito mais do que a gente recebe. Então, e ainda o SAMU é um dos serviços melhor remunerado, digamos assim. Então, realmente, a maior dificuldade é você conseguir, enquanto gestão, dar condições de trabalho realmente efetivas para você conseguir atender não só a população de Ariquemes, mas de todo o Vale do Jamari. Então, quando a gente, vamos colocar, quando a gente implantou SAMU há uns 13, 14 anos atrás, nós tínhamos uma população, eu acredito, pouco mais da metade, do que hoje a gente tem. Então, assim, o Vale do Jamari hoje beira 300 mil habitantes. Sim. Então, a gente está falando que estamos atendendo 300 mil pessoas. Então, realmente a dificuldade é a gente conseguir manter esse serviço com qualidade, com condições de trabalho para os nossos profissionais. Não é fácil, falta pessoal, falta equipamento, falta um carro, mas assim, a gente, na medida do possível, o município vai se desdobrando, vai buscando parcerias, e a gente, enquanto município, estado, até mesmo a União, a gente tem essas dificuldades, mas o município, como é menor, e o que a gente não consegue financiamento do Ministério, a gente tem que arcar com recurso próprio, e a gente sabe que é escasso. Então, essa, de longe, na minha opinião, é a maior dificuldade que a gente enfrenta. A fala vai na mesma direção. Mas, assim, é muito importante, e até retornando um pouco da sua fala, em relação à cessão do Marconi, para ele trabalhar. Isso, inclusive, foi um pedido da Lorena quando ela era presidente do COSEMS. Ela já tinha essa visão, porque é muito diferente a visão que a Ariquemes tem para a região de saúde do que os municípios em torno.
Porque nós somos a regional. Então, nós absorvemos uma demanda de responsabilidade com os municípios na nossa região. Então, nós somos responsáveis por Cujubim, nós somos responsáveis por Alto Paraíso, nós somos responsáveis e nós nos sentimos dessa maneira. Então, quando a gente cede o Marconi, não é porque é para o bem do município de Ariquemes ou porque vai prejudicar. Não, a gente pensa que se melhorar o serviço lá em Cujubim, se melhorar o serviço em Alto Paraíso, em Campo Novo, em Buritis, o trabalho vai ser melhor executado e isso vai chegar aqui em Ariquemes de uma maneira que o paciente tenha mais chances de um prognóstico melhor na sua situação específica, no seu acidente, etc., o que venha a ser tratado. Então a gente cede com todo o prazer do mundo, porque de fato é o que vai ajudar a região a melhorar. E SUS se constrói de maneira colaborativa. Não é individualismo que vai levar o SUS a algum lugar. Então isso tem que ser dialogado, os municípios têm que se apoiar, porque já é muito difícil por conta da condição que a Lorena falou. A Lorena falou em subfinanciamento. Há um tempo atrás eu estava estudando os novos termos, né, que já surgiram esse ano, inclusive, que na verdade já é nem mais subfinanciamento, é desfinanciamento. É uma política pública de desfinanciar o Sistema Único de Saúde. Então, assim, a gente já vinha de uma situação onde o dinheiro que mandavam não era suficiente e, a partir de agora, o que já não era suficiente, eles estão cortando. Então, isso gera uma dificuldade. Essa dificuldade aparece no município, porque é lá que nós teremos que cortar. Mas o SAMU, em específico, a gente sempre, o que precisa de suporte em estrutura, o que precisa de suporte de atendimento, a gente sempre prioriza. O Marconi veio com uma demanda no fim do ano passado, por exemplo, com a implantação do serviço de Starlink. A gente imediatamente, startou o processo e hoje tem Starlink em todas as nossas ambulâncias para poder fazer os atendimentos de urgência, principalmente em locais de difícil acesso. Que é o mais importante. Então, assim, mesmo que haja dificuldades financeiras, dentro do possível e do limite orçamentário, a gente tenta fazer o possível. Mas a maior limitação hoje é orçamentária. Você, enquanto coordenador do SAMU de Alto Paraíso, conhece a nossa realidade no Garimpo Bom Futuro, Sim. né? Então, assim, realmente foi muito necessário o uso da Starlink, porque hoje a gente consegue ali em tempo real estar dando suporte para a equipe do Garimpo Bom Futuro, enquanto uma equipe sai de encontro aqui, mas eles estão tendo suporte online, né, o tempo todo. E não só aqui, quanto na BR também, né? A gente presta esse suporte também, né, ali nas limítrofes, ali entre Porto Velho e Ariquemes, agora entra Cujubim também, né? Então, a gente tem que realmente estar incentivando e estar dando condições de trabalho para que vocês realmente prestem um serviço de excelência como vem sendo. E, graças a Deus, a nossa região é referência no estado, né? É SAMU de referência. A gente sempre é procurado para poder treinar outros municípios, outras regiões. E que bom por isso, né? Que bom que a gente tem condições de fazer isso, porque, como o Gabriel falou, né, a gente precisa investir em qualificação profissional. Sim. Precisa. Só assim a gente vai ter um serviço digno para a população. E é igual alguns dias atrás eu estava conversando com o pessoal lá em Cujubim em relação à questão da capacitação profissional, né? Às vezes há um custo para trazer, igual estamos fazendo esse congresso. A região é carente desse tipo de evento. Eu quero participar de um congresso grande de alguma área na saúde, região sudeste, região centro-oeste, né? A gente desce ali para Brasília, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, aí a gente acha bastante. Então, essa iniciativa da capacitação, né, do congresso, o congresso, ele é, como eu comentei anteriormente aqui no podcast, ele é para fomentar, né, na população, nos funcionários, nos acadêmicos, a curiosidade da busca pela capacitação. E eu comentei há um tempo atrás que o bom funcionário, o funcionário capacitado, ele precisa ser valorizado. E alguns já têm um tempo de casa. Isso é uma realidade meio que geral. Alguns já têm um tempo de casa, outros estão chegando agora já desiludidos com a área da saúde, com a enfermagem e tal. E esse tipo de evento, quando a gente consegue trazer, quando a gente consegue produzir, eu digo como funcionário, isso é de uma transformação, isso é de uma renovação muito grande, muito grande. A Ariquemes agora está com 2 faculdades de medicina também, né?
Em relação a esse suporte, para a gente dar um segmento, qual está sendo o planejamento? Vou pedir um spoiler. Qual está sendo o planejamento para futuramente, né, um suporte para esses acadêmicos começarem os estágios, as práticas? Temos as faculdades de enfermagem também no município. Eu sei que a Ariquemes atende também no quesito educação os cursos de saúde da região, né? E como é para a gestão também ter essa demanda? Não só para a região, como a gente tem, por exemplo, acadêmicos de Porto Velho, né, de medicina, que a gente sabe que o campo de estágio lá já está bem saturado e a gente tem alguns acadêmicos, moradores aqui do município mesmo, que fazem internato aqui. Nós, né, iniciamos junto com a faculdade, né, a gente tem aí tratativas, convênios com a faculdade, com as duas faculdades, para que a Ariquemes possa disponibilizar campo para esses profissionais, né, para esses estudantes, para que eles se tornem profissionais de qualidade. A gente sabe que a prática ela é fundamental, né, no ensino. Então, a Ariquemes vem como campo mesmo de atuação para esses estudantes, né? Eles já estão, inclusive, nas nossas unidades, inclusive no SAMU. Então, assim, já é meio que pioneiro de Ariquemes. A gente já fornece, né, as nossas unidades para as faculdades antes de farmácia, enfermagem, psicologia, enfim. E hoje a gente com a realidade de medicina, né? É claro que tudo é finito, né? Nós não conseguimos abraçar aí infinitamente os alunos, mas dentro dessa nossa realidade de duas faculdades dentro do município, Ariquemes vai ser campo de estágio para elas, sim. Muito bom. E na verdade são 3 áreas de atuação diferentes que a gente está caminhando dentro da secretaria. A primeira é com as instituições de ensino superior que tenham os cursos de saúde, então para os acadêmicos de fato, né, que estão ali na graduação ainda. Nós temos uma atividade voltada à prática e à implantação de residências multiprofissionais. E nós temos também uma atuação no campo do aperfeiçoamento da concessão de bolsas por essas instituições para os profissionais do município. Então, é uma política de educação permanente de fato. A gente instituiu há uns 2 meses uma comissão específica, que é o CEPS, que é uma comissão de ensino, serviço e comunidade. E essa comissão está responsável por regulamentar isso. Porque a nossa intenção, como nós já funcionamos como se fosse um hospital-escola, é qualificar, de fato, o Hospital Municipal hoje de Ariquemes como um serviço ensino-escola. E aí habilitar isso junto ao Ministério da Educação e ao Ministério da Saúde, porque a gente fatura 3 vezes mais do que o faturamento comum de um hospital normal. Então a gente está trabalhando, e um dos requisitos obrigatórios é a execução, por exemplo, do Congresso, que faz parte das metas para poder se alcançar a habilitação do hospital como um hospital ensino-serviço. Então a gente tem esses 3 caminhos. Hoje, a Lorena falou de Porto Velho, eu vou mais longe, porque no ano passado a gente tinha residente aqui no município do Nordeste. E aí eles falavam assim, olha, por que Ariquemes? A gente vai tentar entender, né? O cara sai lá do Nordeste e fala, não, porque um amigo meu da faculdade era de Ariquemes, eu veio morar aqui, e aí ele falou que Ariquemes tem um parque tecnológico, tem uma estrutura muito boa para receber os acadêmicos. E aí a gente começou a perceber que nós estávamos absorvendo muitos acadêmicos de outros estados, inclusive, por causa da qualidade do serviço e da estrutura física do parque tecnológico que nós temos, os profissionais que nós temos, que são muito capacitados. Então a gente começou a identificar, a gente falou, epa, a gente não tem perna para tudo isso, então a gente tem que começar a regulamentar. E logo em seguida veio as 2 faculdades que conseguiram autorização, sem esperar também, as 2 não esperavam, a gente também não esperava. A gente sabia do processo, mas a gente não achava que sairia tão rápido, e saiu. E agora a gente está correndo atrás para regulamentar, para construir. Já há uma discussão estreitada com as instituições, na verdade os acadêmicos deles já estão nas nossas unidades, e agora a gente só está vendo essa questão de contrapartida. Então a gente oferece estrutura, então vocês podem oferecer uma bolsa para a gente oferecer para os nossos profissionais, para eles poderem cursar uma pós-graduação, uma qualificação profissional, e isso conceder de maneira gratuita para esse profissional. Então a gente está construindo essas 3 vertentes. Infelizmente não anda tão passos rápidos, né? Mas a gente caminhando consegue construir isso logo. Mas a iniciativa é fenomenal. Fenomenal, porque como foi dito, né? Quem ganha é a população. É sempre a população.
Quando eu faço alguma aula, quando eu faço algum treinamento com a equipe, eu sempre comento com eles. Um exemplo. Eu agora, como servidor de Cujubim, a minha família está em Alto Paraíso, certo? E eu já falei isso dentro da base. Eu falei, gente, eu me preocupo com a população de Cujubim, como eu me preocupo com a minha família que está na minha casa. Eu querer melhorar o serviço, eu querer... Não é melhorar, entendam, não é mudar o sistema, mas fazer aquela contribuição, sabe a historinha do beija-flor levando de gotinha em gotinha para tentar apagar o incêndio, como tentativa, né, de uma iniciativa para melhoria, pequena que seja. Eu sempre falo para o pessoal, a gente tem que pensar, porque a nossa família está aqui. A nossa família está aqui. Quantas vezes a gente sai para atender a ocorrência, que ninguém fala quem é, e quando a gente chega lá é um colega de trabalho, é um parente, né? E eu falo para o pessoal, a gente tem que estar preparado para isso, tanto no pré quanto no intra. E ver que a gestão está tendo essas iniciativas de capacitação, de parceria, de oferta de uma contrapartida também para o servidor. Porque tem pessoal que pensa assim, você já ganha seu salário. Mas não, esse tipo de iniciativa é muito positivo. Porque é aí que eu falo, o bom funcionário, aquele cara que é capacitado, ele vai olhar para a Ariquemes com outros olhos. Ele vai olhar para cá e vai falar assim, cara, ali eu posso crescer. Aqui eu estou estagnado, aqui eu já cheguei onde eu poderia chegar. Entendeu? Então, assim, parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo na Secretaria de Saúde aqui. Muito obrigado por todo o apoio que vocês dão ao Vale do Jamari, tá? E que Deus abençoe vocês, que Deus dê sabedoria, paciência. Amém. Porque gerir uma pasta, eu acho que a pasta municipal que mais dá dor de cabeça é a saúde. Eu faço uma piada toda vez, mas já me cortaram as duas vezes que eu falo, olha, não desejo nem pro meu pior inimigo. Porque realmente é uma pasta muito difícil, é uma das mais complexas, mas assim, é diferente porque eu sou de Ariquemes, eu já falei isso, então eu quero ver a cidade crescer, evoluir, e muito dessa parte de construir essa qualidade para o profissional é realmente para trazer ele, porque Sim. a gente tem uma falta de especialistas, a gente tem uma falta de profissionais qualificados, a gente tem uma cidade que é uma das maiores cidades do estado de Rondônia, que, querendo ou não, é uma das cidades que melhor traz qualidade de vida para os profissionais, e o que a gente quer é trazer eles mesmo para cá. Eu acho que realmente é uma medida que não pode se acabar se eventualmente eu não estiver, tanto é que o CEPS eu instituí como uma comissão permanente, então não tem nem como destituí-la mais, justamente para ter essa segurança de atuação, porque é o caminho, é o futuro. Isso é SUS, né? O SUS, ele é apaixonante, é um bichinho que pica ali, pronto, você está realmente apaixonado. Eu sou apaixonada pelo SUS, defensora, né, primeira ali para defender. Não gosto que falem mal. A gente sabe que tem muitas fragilidades, está longe de né, a gente viver a perfeição, mas o SUS no papel ele é perfeito, né? Mas ele é executado por pessoas imperfeitas. Então, assim, a gente tem que, como você falou, né, uma sementinha que você vai plantando. Eu quero o bem da população de Alto Paraíso, eu quero o bem da população de Cujubim. É esse trabalho individual que na coletividade a gente consegue fazer a diferença. E isso talvez não é só para nós, é para os nossos filhos, nossos netos, né? Como você bem falou, a gente não sabe, pode ser que numa ocorrência dessa seja meu pai, meu filho, meu tio, meu amigo. Então, assim, o SUS ele é para todos e a gente juntos, né, com o mesmo objetivo de melhorar aí o atendimento para a população, a gente consegue sim mudar a realidade do nosso município, do nosso estado e por aí vai. E sobre essa pauta de defender o SUS, eu sempre falo, as pessoas elas não têm noção, mas se ela se acidentar em qualquer lugar, não vai ter particular para atender ela na hora não, filha. Se for de madrugada, inclusive, ela vai bater nos hospitais particulares e não vai ter médico. Ela vai parar onde? No Sistema Único de Saúde. Então, a gente tem que ter essa consciência. Quem vai buscar ela é o SAMU. Já é o quem vai público. atender ela é o SAMU. A porta é o SUS. É o SUS. Eu não gosto do SUS. Eu preferia pagar, que não sei. A sua vacina, a vacina do teu filho é SUS. Aquele selo que a carne que você compra no mercado está liberada para o seu consumo é SUS. A água que você bebe a é SUS. água que você bebe é SUS. Então, assim, o SUS está aí.
Dá para melhorar? Dá para melhorar. Precisa melhorar, né? Eu admiro muito quando a gente encontra gestores. Não vou falar todos os nomes, mas assim, eu já tive contato com alguns secretários de saúde aqui do Vale e assim, graças a Deus, os que eu conheci até hoje, que eu tive contato até hoje, eu guardo no meu coração, porque assim, são pessoas comprometidas com o serviço da saúde. São ideias que batem com a forma que eu penso em relação a isso. Vamos melhorar? Vamos. Por quê? Porque amanhã pode ser eu. Então eu não vou chegar só para estar ali, deu meu horário, bato meu ponto, vou embora. Eu não consigo. É que só fica mesmo na pasta da saúde quem realmente é apaixonado, porque assim, é problema 24 horas, Sim. né? A gente, né, vê muitas coisas ruins, apesar de ser muito gratificante, né? Uma vida que você salva já valeu a pena ali todo o seu trabalho de anos. Então, eu escutava muito isso e hoje eu levo essa frase que secretário de saúde, ele não sonha. Mas ele não sonha porque ele não dorme. Então, a gente faz realmente porque a gente quer melhoria e a gente quer ver a população bem atendida. Agora, para a gente fechar o quadro, uma pergunta para os dois. 2 grandes marcos. Quanto tempo você tem de Secretaria de Saúde, Lorena? Que talvez esse número de 2 pode aumentar. Eu fiquei afastada o ano passado, mas eu estou desde 2021, entre adjunto e secretário, estou desde 2021. E o Gabriel? Eu na secretaria em si desde 2018, mas como gestor, de fato, desde o início deste ano. Certo. Então, assim, na gestão de vocês, levando em consideração o tempo de gestão, 2 grandes marcos já alcançados. Olha, Aqueles 2 que quando você lembra assim, você fala, esse aí tá aqui, ó, coração. Olha, eu sou suspeita para falar, né? Mas eu acredito que o Gabriel vai ter a mesma resposta. O primeiro deles, sem sombra de dúvida, é o Hospital Materno-Infantil, né? Foi uma aquisição aí feita na Secretaria de Saúde pelo município de Ariquemes. Assim, é aquele que chega a arrepia quando você fala. Foi muito trabalhoso, meu Deus do céu, como foi trabalhoso, mas assim, valeu muito a pena, porque a população precisava demais. A gente, né, tem um histórico aí, a gente tinha um hospital muito, muito antigo e a gente não podia nem falar que era um hospital, assim, apesar de ter valido muito, mas realmente tinha condições muito precárias. E aí a gente poder ofertar dignidade para as mães ali, que está com o seu filho doente, tudo, um local bonito, limpo, digno, assim, é muito bom, é muito gratificante. Então, sem sombra de dúvidas, esse é o primeiro. E o segundo, assim, eu sou suspeita também, porque eu estava lá, né, vivendo o processo e na pandemia, quando a gente construiu ali a UTI, né, quando a gente conseguiu construir a UTI municipal e funciona até hoje, graças a Deus, salvou muitas vidas e salva até hoje. E é uma unidade que a gente veio aí se aperfeiçoando, porque na época da pandemia foi tudo muito, né, no improviso, mas graças a Deus hoje a gente tem excelentes profissionais ali dentro, totalmente equipada, então é um serviço muito digno para a população de Ariquemes. São os meus 2 xodós ali do município. Agora eu vou meio que direcionar, então, para o Gabriel responder a próxima pergunta. Gabriel, como você está, né, interinamente à frente da pasta, 2 grandes marcos a serem alcançados? Bom, eu acredito que um deles vai ser essa qualificação do hospital como ensino-serviço. Acho que vai ser algo que vai progredir, evoluir muito, muito mesmo na nossa estrutura de pessoal, de investimento de fato, porque a gente vai conseguir receber mais recurso. Acho que isso vai ser algo essencial. E a segunda, que eu acho que vai ser até a mais importante de todas, e inclusive talvez supere o HMI, porque o HMI, assim, eu e a Lorena viveu muito o processo. Eu e a Lorena vivemos o processo. A gente a gente dormia e acordava pensando no processo.
E aquilo foi muito marcante e eu sempre falo, na mesma linha de raciocínio, pessoas vão, pessoas ficam, pessoas saem, mas aquilo ali vai ficar para a eternidade. Sim. A prefeita vai sair, eu vou sair em algum momento, todos nós não estaremos aqui, mas aquilo ali vai estar servindo a população para sempre. E nessa mesma linha de raciocínio, a gente recebeu um recurso agora do Ministério da Saúde de 42 milhões praticamente para construir o hospital regional. E isso vai ficar sob gestão da secretaria. A gente já demonstrou competência para executar esse tipo de empreendimento. A gente está discutindo soluções para poder agilizar o processo. A gente já conseguiu a doação do projeto já de Guajará. E a gente já tem o terreno, está tudo certo. Sim, a gente acredita que esse vai ser o grande marco, não para Ariquemes, mas para o estado de Rondônia. Porque a gente vai conseguir desafogar uma região que hoje é afogada. A gente vai conseguir dar direcionamento para esses pacientes e fazer ele ser atendido aqui. Porque o paciente sair aqui de Ariquemes e ficar 1, 2, 3, 4 meses lá em Porto Velho, numa maca, longe da família, porque o parente não consegue ficar lá para sempre, traz trabalho, vida, família. Então, isso vai mudar a vida da população do estado de Rondônia. Acho que vai ser o grande marco, de fato, da gestão da Carla, da nossa prefeita, e da gestão mesmo da Lorena, minha, da gente ali trabalhando na secretaria. Maravilha. Eu me coloco à disposição como parceiro, tá? Tal qual o Marconi, vocês disponibilizaram ele. Ele foi também. Não, brincadeira, o Marconi é super parceiro. Costumo dizer que a gente que é cria dele, a gente tenta sempre multiplicar, né? Ele pegou no nosso pé, que tem que ser assim e tal. Então a gente tenta pegar no pé, porque 1 vira 2, 2 vira 4, 4 vira 8 e por aí vai. Então assim, me coloco à disposição. Tá? Coloco à disposição também a equipe do SAMU de Cujubim. Sempre que eu precisar de alguma parceria, a gente está à disposição. Que Deus abençoe muito vocês com sabedoria, com proteção, tá? Para que todos esses projetos que são... eu vejo pureza na ideia da realização desses projetos. Então, que Deus abençoe que se realizem, né? Para nós como consumidores do serviço do SUS, né? E muito obrigado pela participação de vocês aqui no podcast. Produção, como que a gente está aí agora? Dá para olhar lá dentro um pouquinho? Daqui a pouco, né? Então tá bom. Estamos encerrando agora o nosso PodSei do primeiro Congresso de Urgência e Emergência do Vale do Jamari. Tivemos o prazer, a satisfação de conversarmos com a Lorena, secretária de Saúde de Ariquemes, ou Alto Paraíso. Abraço, Rodrigo. E com o Gabriel, nosso secretário interino, tá? Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Que Deus abençoe. Pessoal, fiquem ligados que logo a gente volta com mais informações do Congresso. Um abraço a todos.